Olá, pessoal, que prazer estar com vocês. Programa Sabe as Mulheres, novamente aqui para falar de assuntos que eu tenho certeza que vão te interessar, porque hoje, né, a gente fala de empreendedorismo de uma maneira muito fácil, porque todo mundo hoje quer ser empreendedor em casa, em qualquer lugar. Hoje a gente tem esse acesso até mais fácil, a gente pode dizer isso, mas a gente quer falar desse assunto para inspirar vocês, trazendo pessoas que têm experiências em relação a esse tema, né? É importante a gente trazer mulheres empreendedoras para inspirar outras mulheres. E esse é mais um tema do nosso programa Mulheres Empreendedoras. E a gente traz uma convidada, já eu apresento ela. Eu quero cumprimentar a minha amiga Deise, por sinal a convidada dela, ela já conhece o trabalho dela. Sim, conheço. Acha que é uma pessoa que tem, né, algo para inspirar para outras mulheres. Muito. Olha, eu fiquei tão inspirada que até tive vontade de voltar a fazer as minhas trufas. Olá, estamos de volta aqui hoje, sempre trazendo algo novo para o seu coração. E você que está aí pensando o que você vai fazer diante de uma crise, hoje nós temos uma solução para a sua vida. É isso, né? Mulheres que inspiram, né? A gente quer isso para nos inspirar. Sim. Jardilene é uma pessoa que já disse que tem essa veia empreendedora desde muito tempo, né, Jardilene? Desde muito tempo. Desde que eu comecei a trabalhar, já foi como funcionária pública, né? Eu com 18 anos. Eu já me dizia que quando eu fizesse 18 anos, eu queria fazer concurso. Estava só esperando os 18. É porque eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje. Senão eu pediria para os meus pais me anteciparem e tinha feito um concurso antes. Ai. Porque terminei o ensino médio com 17. E você vendia coisas, eu lembro que você falou uma vez que, eu não sei se era Desde criança, verdade, eu vendia o meu passe escolar. Eu vendia o meu passe escolar para uma amiga, era em estatura, era muito baixinho, 1,5 m, acho que eu tinha ou menos. E eu entrava pela frente no ônibus e vendia o meu vale, né, o vale transporte, que era um passe escolar, na verdade, porque tinha uma amiga que os pais dela não compravam para ela o passe e ela queria andar de passe, então eu vendia meu passe ela pelo preço da passagem normal. E esse dinheiro eu ia juntando para comprar o presente da minha mãe no Dia das Mães, naquelas revistas que linda. Que o pessoal vendia. Sempre foi econômica, viu, Silvia? Precisamos aprender com ela. Desde pequena. Nossa, eu tirei 0. Também economia. Numa pós-graduação, um professor olhou para mim e disse assim: você está se perdendo aqui como funcionária pública, você é uma empreendedora. Tá vendo? Então, assim, nunca deixei de empreender. Eu acho que desde criança já. Mas acabou indo para outra área que também é muito bem sucedida, graças a Deus, né? Você é servidora pública, não é isso? Sou, sim. Então, tá ótimo. Tá bem, graças a Deus. Quem nasce com essa veia empreendedora e que quer saber os caminhos, né, disso, muitas vezes surge numa crise, surge num momento de dificuldade que a pessoa acaba se descobrindo empreendedora. Verdade. Eu creio que talvez esse seja o exemplo da Lucicleide de Souza, que é empresária hoje, mas ela começou num momento assim do nada, pelo que eu estou sabendo da história dela. Seja bem-vinda ao programa Sabe as Mulheres. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Para mim isso é um desafio, né? Estar aqui contando a minha história. Então, assim, eu sempre tive vontade de mudar de vida, né? Porque meu marido, ele ganhava muito pouquinho e eu também, né? Trabalhava em lojas, já trabalhei também em restaurantes e outras coisas. E aí, um saláriozinho só, um salário mínimo para mim e para ele. Quando ele chegou, ele é de Brasília, aí ele me conheceu, a gente se conheceu por internet e ele veio morar aqui, né? Aí ele começou trabalhando na praia de garçom e ganhava 10% do que vendia, e que não dava nenhum salário mínimo. Aí juntava com o meu salário, né, que eu trabalhava também, e era muito pouco pra gente pagar aluguel, né? Aí eu ficava pensando, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu vou vender, vou fazer um bolinho, vou vender, né? Aí eu fui trabalhar numa loja, no shopping, e nessa loja eu fazia os bolos e saía vendendo nas lojas vizinhas. Aí acabei conquistando o shopping inteiro. Coisa boa, né? Mas eu quero saber mais dessa história. Vamos dar para você contar já o final dessa história, ou pelo menos desenrolar, né? Desenrolar. Sim. Antes, a gente quer pedir que você possa curtir nosso canal, não é isso, Deise? Sim, você se inscreve. Ativa o sininho, deixa seu like. Já expliquei aqui a você por que precisa deixar o like, e tá? Compartilha.
O mais importante é compartilhar. Manda para aquela pessoa que você acha, puxa, falou comigo, não falou comigo, mas vai falar com ela, manda para ela. É isso. E a gente tem outros exemplos também, né? Desde de outras mulheres empreendedoras que a Sim, gente já claro. entrevistou aqui. Todas trazem lições importantes. Com Seja certeza. na maneira como trabalha, como criou isso, como usa a internet para vender seu produto. Então, isso tudo para a gente serve de lição. E eu tenho certeza que para você que está assistindo o nosso episódio, que vai também trazer ideias inovadoras e inspiração mesmo para poder levar adiante seu sonho, né? Seja como for, né? Em várias áreas diferentes. Então, eu queria pedir para Jardilene fazer uma oração antes da gente começar Sim. mais a fundo essa conversa com a Lucy Cleide. Pode ser? Ok, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por mais um programa, por poder transmitir esse conhecimento para mais pessoas, Pai. Por poder inspirar mais pessoas. Mas, Senhor, mais ainda, por poder levar a Tua palavra ao alcance de mais Amém, pessoas. Porque o nosso programa traz conhecimento, Senhor, técnico, mas a função principal desse programa, Pai, é inspirar pessoas a te servir, a te obedecer, a te conhecer. Então, que esse programa que esteja sendo concluído hoje, Pai, ele sirva de inspiração espiritual e de inspiração também de como as pessoas podem fazer, empreender, né, ter o seu próprio negócio, ter uma vida melhor, ter condições de viver, né, de maneira melhor. E é em nome de Jesus que nós te pedimos isso, que todas as palavras aqui, todos os exemplos usados, Pai, seja para a glória do teu nome e que inspire, Senhor, que edifique, que abençoe todas as vidas, as nossas vidas que estamos aqui fazendo e a vida daqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus que te pedimos, amém. Amém. Amém, meu Deus. Pois é, a Lucy Cleide é proprietária de 2 restaurantes, uma lanchonete, casada com o Valmir, tem uma filha e um neto. É, um neto. Você tem um neto? Sim, tem um neto de 9 anos. Meu Deus do céu, com essa carinha de bebê. Que bom. Que maravilha. Agora fala pra gente então, Lucy Cleide. Eu sei que, por exemplo, você chegar a isso, administrar 2 restaurantes, uma lanchonete, a gente acha que caiu do céu, muita gente diz assim, né? Mas só que você teve todo um processo para chegar nisso, apesar que você é jovem, mas eu acredito que você passou por um processo de aprendizado, de risco também, de jogar assim, não, vai dar certo, eu vou. Sim. Eu quero saber qual foi a base que você teve para chegar onde você chegou, primeiramente, porque eu sei que você já estava contando para a gente que começou vendendo no shopping, já tinha uma, digamos assim, um feeling, né? De como alcançar as pessoas, porque você vendia tudo lá no shopping, pelo que você estava contando aí, né? Eu vendia no shopping, eu vendia os bolinhos, aí depois eu comecei a puxar para panqueca, né? Fazia uns pratinhos prontos, aí daqui a pouco tava com almoço. Mas isso era você mesma que fazia? Eu fazia. Aí a minha colega, ela era casada com uma pessoa e ele ficou desempregado e ele vendia no shopping. Eu fazia e ele vendia, e eu dava, por cada marmitinha que ele vendia, R$1 para ele. Aí ele começou a vender um monte. E depois disso eu pedi para sair da loja que eu trabalhava e aluguei uma kitnet para ficar fabricando a comida e esse rapaz, entregando. Uhum. Né? Quer dizer, você já não estava dando conta das duas coisas, porque você começou trabalhando com emprego fixo e ao mesmo tempo fazendo essas outras coisas. Até que eu conseguia, não tanto, mas conseguia um pouco, só que eu queria vender mais, né? Eu queria crescer. Eu queria Expandir, né? expandir isso. E aí, eu saindo da loja, né? Eu pensei, vai dar certo. E nesse período aí que esse rapaz entregava as minhas marmitas, que eu saí da loja, ele se acidentou. Você ficou sem o entregador. Fiquei sem o entregador, né? E meu marido trabalhava na praia. E aí começou a dificuldade, né? A rescisão que eu tinha, que foi da loja, já ficou pouco. Eu tive que usar o dinheiro, as economias que eu tinha. E eu mesma fazia e entregava. Só que ele já tinha muito conhecimento lá no shopping. Eu também tinha, mas ele era mais, porque ele só fazia vender. Uhum. E aí deu uma caída, né? As vendas. Né? Começou a desandar um pouco. Mas mesmo assim eu continuei. Não desanimou. Não desanimei. Nem podia. altura. Porque assim, se eu não tem aquele ditado, né? Que diz assim,
Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, eu não tive alternativa, eu tinha que seguir. Mas você teve, no momento que você decidiu largar seu emprego, ali Sim. foi o momento que você disse assim, não, vale a pena arriscar, porque nem todo mundo tem essa coragem. Né? Porque ela tinha um salário fixo, não é? É. Você ter um salário fixo e ter abrir uma mão. renda extra é diferente de você abrir mão da renda fixa e arriscar a viver da renda. Aí, assim, eu era um pouco os pensamentos, porque eu não tinha experiência como empreendedora, né? Eu sabia fazer o produto, mas é diferente você ter experiência em empreender e você fazer produto. São coisas diferentes, né? Porque não é porque você sabe fazer uma comida que aquela comida vai dar certo para você vender e ter o lucro. Não é bem assim. A gente pensa, eu sei fazer uma comida, é uma delícia, então eu vou vender. Só que quando a gente vai para a prática, as coisas são bem diferentes. Ah, é? Em relação à alimentação, né? Porque tem os gastos, a comida é muito perecível. Então, a gente tem que saber fazer o cálculo certinho, se realmente dá lucro, porque eu sempre gostei de cozinhar. Mas a questão, eu não posso fazer uma comida na minha casa e pegar e vender, porque às vezes eu coloco todos os ingredientes caros naquele produto e não consigo ver o lucro. Sim. Né? Então, eu fazia muito isso, eu fazia bolos de aniversário. Às vezes as pessoas. Eu nem tinha muita. Não fiz curso de bolo, mas eu arriscava fazer. Às vezes saía cada bolo feio. Mas eu tentava, as pessoas me mandavam a foto, eu quero um bolo assim. E aí, às vezes, dava certo, mas às vezes ficava muito feio o bolo. E eu, às vezes, passava vergonha, mas as pessoas gostavam tanto do sabor do bolo Valia a que, pena. que até voltava, né? Mas eu nunca fui boa no design. Essa é ótima. Eu fazia o bolo, eu dizia, você sabe fazer o bolo? Sei, eu olhava na minha mente, eu via o bolo pronto, mas só que sem experiência, sem ter feito curso, saía desajeitado o bolo, assim, não saía bonito igual. Não tinha simetria, né? Às vezes não fica... Isso, e olha que eu tentava assistir a organizado. aula no YouTube para fazer certinho, mas às vezes não dava certo. Mas eu fazia, né? E por sorte as pessoas gostavam muito do meu bolo, porque era gostoso. O sabor, Eu o já- sabor compensava. Então, já ouvi falar, não provei. Mas a amiga dela me disse que é maravilhoso Gil era- o bolo Gil dessa foi mulher. número 1 dos meus bolos. Ou seja, a receita inicial do sucesso você já tinha, né? Que era Que saber cozinhar. Saber Sim, executar. é. Agora faltava saber colocar isso na prática em dentro Precificar, do negócio. Né? Precificar, Isso. porque tem que saber o preço dos produtos, para quando você tiver o produto final, você saber quanto gastou e colocar também o lucro em cima daquele valor. Porque senão você tem toda aquela despesa, vende, até consegue vender, mas aí depois você não consegue ter lucro em cima do que você gastou. Como você vai sobreviver? Você vai pagar para trabalhar. Exatamente. Aí muitas coisas assim, eu trabalhava muito e não tinha lucro. Porque, assim, quando sobrava era o mínimo, né? Tinha lucro, mas era pouquinho. E acontecia de eu acordar 4 horas da manhã para fazer bolo, fazer panqueca, fazer um monte de coisa. E quando dava 1 hora da manhã do outro dia, eu ainda estava ali lavando louça, limpando. Era muito cansativo, muito mesmo. Mas eu não poderia desistir. E eu não poderia parar, né? Mas foi um momento assim que eu me arrependi um pouco de ter saído do trabalho, né? Porque o fixo lhe dá um apoio maior, né? Uma certa estabilidade, né? Sim, exatamente. Mas ali eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que trabalhar tanto desse jeito. E não rendia, porque você sozinha cozinha, parece que não rende. Você tem que fazer, produzir, né? E depois você tem que lavar toda aquela louça, a cozinha suja demais. Mas você vê, a gente faz qualquer coisa na nossa casa, suja tudo. É. Aí depois tinha que lavar tudo, limpar tudo. Era uma luta. Aí você se questionava assim, será que vale a pena? Né? Aí a minha mãe na época era viva, ela dizia, minha filha, desista disso, né? Seu pai, aí ela deu o exemplo do meu pai. Seu pai, meu pai era motorista na época do homem chamado Marconi Góes. Ele era um dos sócios da TV O Norte. Não sei se vocês conhecem. Ele já faleceu, esse senhor. Aí meu pai era motorista particular dele. Aí meu pai resolveu vender caldo de cana numa Kombi e pastel.
e saiu desse trabalho. Aí, depois que ele saiu do trabalho, a gente vivia bem, né? Porque naquela época, o motorista de particular ganhava bem. Depois que ele passou a vender caldo de cana numa Kombi, a gente não vivia muito bem, né? Aí minha mãe dava exemplo do meu pai. Ó, seu pai trabalhava certinho, carteira assinada, e decidiu trabalhar, ser comerciante e só adquiriu doença, né? Saia disso, volta a trabalhar, é melhor para você. Eu, Mas a eu- nós. ainda bem que ela não desistiu. Assim, eu gosto muito de estudar sobre isso, né? As meninas sabem aqui sobre finanças e tudo mais. E uma coisa importante que você fez, Lucy, foi o seguinte: todos os empreendedores, eles dizem isso. Quando você tem uma renda fixa e você começa a fazer uma renda extra, se você largar aquela fixa e se empenhar naquilo que você quer fazer, o seu negócio pode prosperar. Lógico que tem outros fatores que vai depender, né? Buscar conhecimento sobre Sim. outras áreas que você não tinha. Você tinha conhecimento da área da cozinha, mas aí de vendas, de calcular, né? A O custo, gestão. a gestão, você teria que estudar e se aprimorar sobre isso. Eu creio que você ainda vai falar sobre isso. Mas o seguinte, eles dizem, se você está disposto a atravessar um rio, que é abrir mão, largar aquele fixo, para começar a empreender, chegar do outro lado, se você dispensa aquela canoa, e você não tem mais como voltar, você vai enfrentar tudo que vier na sua frente. Mas se você deixar aquela canoa ancorada lá, se alguma coisa não der certo, você volta e pega a canoa e volta para o outro lado. E eu creio que essa decisão de você ter largado o seu emprego fixo e se empenhar na sua empresa, né, para hoje você ter o sucesso como empresária, eu acho que foi um ponto assim crucial na sua história. Mas Muita volte, gente desiste, né? muita gente desiste volta pra porque canoa e a deixa pra canoa tá do lá outro lado. parada só. Gente, a probabilidade de desistir é muita, porque você encontra muito obstáculo no caminho, é muitas coisas assim que faz você se sentir inferior, se sentir fraco. E eu digo que é Deus. Não tem outra explicação, porque do nada, do zero, eu até me emociono em falar, por fé mesmo, eu não tenho capacidade nenhuma, assim, porque eu faço coisas, eu fiz coisas, e até hoje ainda faço desafios, que eu olho para mim e penso, eu não sei como isso fluiu, porque parece que acontece uma mágica. E as coisas dão certo, às vezes eu penso que tá dando errado, aí vem um conceito assim, acredito que vem do céu mesmo, e ajusta. Quando eu penso que eu tô, com uma palavra mais clara, falindo, aí vem algo que eu tô abrindo outro negócio, sabe? É incrível, incrível mesmo. E, e eu digo, eu não sou assim uma pessoa muito, como é que eu posso dizer? Eu queria ser mais certa, assim, com as coisas de Deus, né? Assim, tipo. Compromisso. Mais compromissada. Só que eu não sou tanto assim, entendeu? Mas talvez ele queira isso em você. Tá Sim. Tá mostrando que o caminho é esse, né? É verdade. Porque Deus nos abençoa, independentemente de nossas ações. Ele faz isso, né? Ele é misericordioso, pela misericórdia. e bondoso. Mas, assim, que bom que você reconhece a mão de Deus nas coisas. Reconheço muito, porque nem não, todos não tem reconhecem. explicação. E como chegou aos restaurantes? Não foi assim, né? Não foi assim. Então, eu nessa kitnet, eu pensava, eu queria. Porque eu tinha que correr atrás do cliente. Eu fazia as marmitinhas, as comidas e saía vendendo no shopping. Aí meu marido também fazia isso, né? Depois ele ficou desempregado, ele ia pro shopping Manaíra e conseguiu bastante cliente lá e eu no Tambiá. E aí eu ficava pensando, eu queria tanto um lugar fixo que o cliente pudesse me procurar e não eu procurar o cliente, porque eu sempre procurava o cliente. É claro que sempre a gente tem que procurar o cliente, né? Porque a gente tem que atrair cliente. Mas eu queria, assim, ser lembrada por cliente, do cliente dizer, eu vou ali na loja, da minha loja ou no meu restaurante. Aí eu ficava pensando, o que eu faço? Sabe uma coisa, eu vou alugar um ponto. E isso sem dinheiro nenhum, e deve. Você é bem ousada, né? Aí eu fui num restaurante lá perto do Tambiá, aí eu olhei assim, aí tinha buffet, funcionários, balança, freezer, aí eu olhei, não tinha nada. Aí eu fiquei pensando,
como eu vou ter um restaurante se eu não tenho nem o dinheiro do aluguel? Aí eu fiquei pensando, mas eu vou conseguir, né? Aí eu fui nesse restaurante, almocei e achei longe, né? Distante para mim conseguir ter um ponto fixo. E aí segui, né? Aí outro dia passei em um outro restaurante bem pequenininho assim, ó, que funcionava. Ele tinha 3 mesas. Era bem estreitinho mesmo. A cozinha, eu não sei dizer quantos metros quadrados, porque eu não lembro. Aí tava aberto. Aí outro dia passei e tava fechado. Aí eu perguntei pro vizinho: essa moça vai abrir esse restaurante? Fechou esse restaurante? Aí ele falou: não, ela só abre fim de semana. Aí eu, tá bom. Aí ele disse: ela tá vendendo. Eu falei: me deu o telefone dela. Aí quando ela. Aí ele me deu, o vizinho, o cabeleireiro. Aí eu liguei. Eu disse: moça, quanto que tá seu restaurante? Aí ela falou: eu tô vendendo tudinho, um ponto por 10 mil. 10 mil. Aí eu falei, você me aluga? Aí ela disse, alugo. Eu falei, quanto é? Ela? É R$ 1.000. E eu não tinha 1.000, viu? Mas não tinha 10 mil? Eu não tinha 10 e muito menos o 1.000. Os 1.000. Aí eu pedi pra minha amiga emprestado. R$ 1.000 emprestado. E ela me emprestou, eu sei que depois eu fui pagando pra ela. A minha cunhada de Brasília, ela me mandou R$ 900. Uma amiga minha, eu pedi dinheiro pra ela, ela me deu R$ 150. Como é bom ter amigos, tá Pedi vendo? algumas amigas assim, mas algumas pessoas me ajudaram, umas amigas me ajudaram, que não puderam me ajudar financeiramente, mas me ajudaram na limpeza, pintando, ajeitando, porque lá era bem feio mesmo. Era terrível. Pronto, aí ela tinha um buffet assim com 6 cubas. E eu fiz a comida e expus lá, né? Não foi nenhum cliente nesse primeiro dia. Só que eu peguei um rapaz que eu conhecia ali, que me indicaram, e panfletei no shopping, né? Porque eu já tinha cliente no shopping. Sim. E aí ele entregava no shopping, né? Eu fiz a comida, um buffet online, a pessoa escolhia o que queria, vários tipos de salada, e o pedido chegava, né, pelo celular e ele ia entregar. Pronto. Aí eu conseguia manter o restaurante assim, né, Certo. vendendo com essas vendas do shopping, que dava em média 30 almoço por dia. Só que no meu ponto não ia, ninguém foi, né? Pra não dizer que não foi 2 pessoas no primeiro dia. E eu fui levando assim por muito tempo. Em média, uns 10 meses. E eu conseguia pagar o aluguel e funcionário. Porque, assim, mesmo que seja pequeno nessa área de alimentação, você precisa de pessoas. Porque sozinho você não dá conta. Mesmo que seja algo pequeno, né? Você não consegue fazer só. Agora eu queria que você desse uma orientação, por exemplo. Você chegou, passou por essa fase difícil, mas você lidando com essa questão das finanças. Como é que você conseguiu administrar isso? Você fez curso, você aprendeu na prática, apanhando. Como é que você conseguiu administrar essas finanças para dar conta de funcionários, de Aluguel, comida. o material que você precisava, porque eu acho que é mais difícil ainda lidar com a alimentação, porque você tem que ter uma coisa diária que você tem que estar comprando, né? Exatamente. Para mim foi a fase bem difícil, bem complicado, né? Eu sem entender nada, né? Até hoje ainda estou em aprendizado. Mas qual é a orientação que você dá para as pessoas? É buscarem conhecimento, buscarem cursos? Buscar Como é que- conhecimento. Conhecimento liberta. Conhecimento é tudo. Quanto mais você conhece ali, né? Principalmente mexer com finanças, não é difícil, né? Jardilene dá quase. Eu sempre digo assim, ó, geralmente as pessoas associam finanças a números e algumas pessoas têm dificuldade com a matemática, com essas coisas. Então você já bota isso na cabeça, é difícil, mas lidar com finanças não é difícil. Agora, é algo que a gente tem que buscar o aprendizado, né? Já em outros estudos aqui no programa, a gente viu falando sobre contentamento, que até estar contente você tem que aprender. Então,
tudo na nossa vida a gente tem que aprender. E lidar com finanças também, nós temos que aprender. Porque geralmente não encontramos em casa. Eu vi Lucy falando, né? A própria mãe dela disse assim: desista disso. Então, quem vai empreender, escuta muito isso. Né? Desista, isso não vai dar certo. Então, assim, o ambiente que você frequenta também é muito importante. Porque se o ambiente que você está lhe desestimula, muitas vezes você vai se sentir desestimulado. Mas se o ambiente que você frequenta lhe estimula, você procura outros empreendedores, você procura conhecimento, né? E hoje, eu digo, a própria internet aqui, ela traz conhecimento, mas tem empresas sérias como o próprio Sebrae, que dá cursos gratuitos, né? Então, você tem que procurar conhecimento, procurar aprender, estudar e investir nessa área. Porque você, como empreendedora, você sabe, você investe na sua matéria-prima, mas não só na nossa matéria-prima. Nós temos que guardar uma parte do dinheiro para investir em conhecimento. E o conhecimento da gestão e financeiro é muito importante no negócio. Porque... E aí você descobriu quando? Assim, qual é o caminho? Eita, esse caminho é bom. Aí vou seguir e chegou onde você chegou. Do dinheiro. De onde você estava, né? Do início, mas aí teve uma hora que você viu que deu certo. Como foi isso? Então, aí nesse percurso, né? Sim, detalhe, meu marido sempre foi totalmente contra, viu? Quando eu disse, eu vou botar um restaurante assim, ele ficou bravo, ficou com raiva de mim, disse, não vai dar certo, você vai quebrar a cara. Que a Regiane falou. Sim. Sempre foi desse jeito. Até hoje ele é assim, viu? Ele tem muito medo. Ele tem medo, assim, mas essas palavras contrárias dele em relação a empreender, porque ele tem medo e eu arrisco muito. Sim. Eu já sou diferente. Eu acho que deve ter esse equilíbrio, sabe? Às vezes a pessoa é ousada demais e realmente não é bom. É bom que tenha um freio, não de desanimar, mas de ter aquele pé no chão. Ele me freia, né? E eu... Não, eu não vou parar aqui e tal. Peraí, tô trabalhando demais, a gente tá trabalhando muito, mais uma hora a gente para. Mas aí eu vi, assim, que o self-service, meu segmento é o self-service sem balança, né? Comida para, tipo, as pessoas do comércio, né? Que trabalham, que não, tipo assim, porque é diferente, você sai para passear à noite... E você sai para gastar, né? Só que no comércio, durante o dia, você poupa você não vai gastar, você não vai pagar caro na comida, entendeu? Tem que estar bem alimentado, mas... Sim, as pessoas já seguram um pouco o dinheiro, né? Então, eu não poderia colocar lá no restaurante comida cara, porque não ia dar certo, né? Tipo, uma comida mais sofisticada, porque é do dia a dia. É feijão, arroz, é do dia a dia. E nisso, eu pensei, depois que decolou, né, eu pensei, eu vou abrir outro, porque se eu abrir outro, né, nesse segmento, eu vou ter mais margem, né, de lucro, e assim eu vou abrir vários, eu pensei, né, eu vou abrir vários, se for nesse segmento, abre um, aí coloca pessoas para gerenciar, né, e dominar a equipe. E aí vai, né? Eu quero fazer assim, né? Então, aí eu fui abrir um outro, né? Eu pensei, meu marido fica nesse outro, né? Gerenciando. Apareceu a oportunidade, porque também não é assim dizer, eu vou abrir outro. É as oportunidades que aparecem, né? Porque você tem aí vem uma pessoa e diz, tô alugando tal coisa, tá tudo pronto, é só você entrar. Porque depois você vai ganhando credibilidade e as pessoas já lhe veem diferente. Então... lhe dão propostas. Então, eu não perco as oportunidades. E isso é muito importante na nossa vida, a gente não deixar passar as oportunidades. Porque, às vezes, nas oportunidades tem obstáculos, né? E se a gente olhar muito para os obstáculos, a gente não agarra. Então, eu agarro. É uma oportunidade, eu vou arriscar. Como foi esse segundo, né? Restaurante. A pessoa me ofereceu... É a mesma área, o mesmo a mesma área, isso. Popular, digamos assim, Isso, bem popular. A pessoa falou, eu lhe alugo X, já tem tudo, né? Eu só precisei acrescentar algumas coisas. Então, eu tô dentro. Então, e deu muito certo. É tanto que hoje, nesse segundo, eu ainda vendo mais do que o primeiro. Que bom. Entendeu? Mas o primeiro que não ia ninguém já vai.
Muito. Então, eu passei, né, assim, de vender em média do zero ao almoço, que não ia ninguém. Hoje eu vendo em média 200 almoço, Aí você 250. descobriu o caminho. É esse que você ainda não falou pra gente qual é esse segredo. Porque você descobriu no momento que aquilo ali dava certo, né? Mas eu acho que ela descobriu a Perseverança. perseverança. Perseverança, né? A perseverança. Mas Não você foi fez ninguém. assim, Não você fez algum mesmo com a curso? dificuldade. Não fiz No Sebrae? Não, Você eu deveria até ter feito, né? Eu ainda fiz um curso online, Multiplique Seus Lucros, com Bruna, né? Eu ainda fiz esse curso, que eu aprendi um monte com ela, né? E tem outros cursos para fazer, mas eu dei uma parada. Eu tinha que continuar fazendo outros cursos. Mas você é associada ao Sebrae? Não. Mas Você era pra trabalha, fazer. você trabalha como empreendedora, né? Microempresária seria? Ou Você é meio? MEI, Não, né? Acho que ela já é micro. micro, Microempresária, É. e aí, no caso, você tem um contador tal, e sozinha, no caso. Você Sozinha. foi vencendo, aprendendo a coordenar, né? Porque, por exemplo, a gente vende, aí entra aquele dinheiro. Nossa, dinheiro, vamos gastar. Tem essa. Sim, Todo sim. mundo tem isso. É, Mas aí você tem que parar. Não, vou tirar o que eu vou gastar, o capital, vou guardar o lucro para. Você foi aprendendo isso sozinha? sozinha. Isso porque Gastando, caindo, devendo? eu nunca fui, assim, devendo dívidas de lá mesmo, assim, mas no meu Entendi. pessoal, eu não gastava porque não podia. Então, eu não tinha luxo, até hoje eu não tenho, né? Então, tudo sempre foi. A minha casa, um fogãozinho simples, um sofá bem simples, tudo na minha casa. Meu marido falava assim: tudo é para o restaurante, para sua casa você não se importa com nada. Eu disse: não, mas uma hora, vai chegar a hora que eu vou poder organizar a minha casa do jeito que eu quero, mas todo meu dinheiro para investir no restaurante. Então, acho que o segredo é esse. Porque É. a gente, na primeira, É investimento. primeiro lucro, a gente já quer algo a Não, mais pra não. gente, né? Então, Isso não, nem termina- uma roupa. Olha, eu não dava nem para comprar uma roupa melhorzinha. Porque minhas roupas era da mais baratinha. Eu não vivia comprando nem roupa, porque era tudo para reforma. Aparecia um dinheiro a mais, porque lá, como era muito, muito feio, eu queria ter um ambiente bonito, né? Ela melhorou o ambiente. Aí eu melhorei muito, eu Ainda gastei permanece muito. nesse mesmo lugar? Sim, Olha, nós temos que almoçar lá. né? eu gastei muito dinheiro com reforma, né? E reforma assim, eu não sabia negociar, tipo assim, negociar com pedreiro, era um pedreiro que não dava certo, sabe? É dor de cabeça, né? Muito, porque Mão de obra eu não sabia negociar. Meu marido era contra, então era eu sozinha quebrando a Já não cara. tinha ajuda, né? Nessa parte não, porque você vai reformar ponto dos outros, tal, mas eu precisava do Coisa de ambiente homem. melhor. Homem é muito racional. nesse ponto. Mas eu precisava melhorar, porque Claro. como é que as pessoas iam no meu estabelecimento se parecia a casa do terror? Isso é ótimo. Parecia a casa do terror. Eu concordo com Era umas você. mesas cheias de barata, aquelas mesas de madeira antiga. Você sentava e ela balançava assim. Então eu queria ir mudando, queria. E fui, né? Eu olhava na internet assim, como fazer uma mesa. Aí fui na madeireira, mandei cortar, Viu? comprei o ferro. Meu marido colou. Até hoje ainda tem as mesas que ele mesmo colou, Reformou. parafusou e colocou no chão, assim, as mesinhas que eu tenho lá, porque eu não tinha dinheiro para comprar mesas, porque era muito caro, né? As mesas de restaurante era cara. Aí eu fui lá, mandei cortar o MDF, fomos na loja de ferro, compramos o ferro, fizemos umas mesinhas assim, bem bonitinhas. E aí eu ia inventando, sabe? Eu ia... Fiquei curiosa para conhecer, acho que quem está assistindo também está curioso. Com pra conhecer certeza. Seu restaurante, os seus restaurantes. Já a gente vai querer saber como é que faz para conhecer o local, pelo Sim. Instagram também, a rede social, como é que você usa isso também. Mas agora a gente queria pedir para a Deise trazer uma reflexão para a gente, né, Deise? Uhum. E a gente continua o bate-papo já com a Luz. Sim. Então, em Lucas 9, versículo 12, diz assim: olha, ao entardecer, os 12 aproximaram-se dele e disseram: despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos encontrar comida e pousada. Porque aqui estamos em lugar deserto. Ele
porém, respondeu: Deem-lhes vocês mesmo algo para comer. Os discípulos disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Ele, porém, disse aos seus discípulos: Façam que se sentem em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram. Todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães, 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. E em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Louvado seja o nome do Senhor. Que operação de milagre maravilhoso foi feito aqui. Nós vamos ver aqui alguns pontinhos, né? Ao entardecer, né? Geralmente, ao entardecer, você sente aquela fome do final do dia, né? Para a noite. Lugar deserto. 5.000 homens. E como a gente poderia dizer num ditado assim bem popular, num beco sem saída. Era o que estava acontecendo ali. Jesus, os discípulos e a multidão. Eu acredito que eles estavam ali, já tinha visto sinais, maravilhas, operação de milagres, ouviram, né, a palavra que o próprio Jesus, ele estava ali junto, falava, eles estavam cheios, mas o corpo físico precisava se alimentar. Então, quando ele fala para os discípulos, né, que para alimentar, eles logo se desesperam. Porque é isso que acontece conosco. É isso que aconteceu com a Lucy várias vezes. E agora? Vou fazer o quê? Eu não tenho nada na minha mão. Eu só tenho o céu, o dia, a noite e uma cama para repousar. Mas e amanhã? Como é que vai ser? Então, eu gosto muito da palavra que diz assim, olha, não se preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. E ainda ele fala, olhai os lírios do campo, como eles se vestem, né? Nem o rei, na sua maior riqueza, tem a vestimenta de um lírio do campo. E o Senhor sustenta que hoje o lírio nasce, amanhã o lírio morre. E imagina você, se o Senhor não vai sustentar, se o Senhor não vai entrar como providência. Porque aqui ele foi o Deus da providência. Ele proveu o alimento para 5.000 homens. Ele fez um milagre, não é? E o mais interessante que ele, quando ele perguntou para eles, né? Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, que era só para os 12 e Jesus, no caso. E aí eles mesmos falaram, a menos que nós compremos. Mas se era difícil para a multidão ir, que era um lugar deserto, imagina os discípulos. E como que eles iriam voltar? Mataria todo mundo ali de fome na espera. E eles esqueceram de quem é que estava com eles. Eles esqueceram de quem é que falava com eles. Eles esqueceram de quem é que eles viam e testemunhavam todos os dias andando com ele, vendo os milagres, as maravilhas, as operações que Cristo fazia. E os discípulos ainda tinham esse, não sei se é um temor ou uma cegueira espiritual, um medo natural do homem, né? Só temos isso. Mas se eles tivessem assim, aquela noção de quem é que falava, de quem é que estava, quem era ele, eles falavam, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos, mas nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre acontecer. Então essa é a diferença. Os discípulos andavam, mas em certo momento eles esqueciam quem é que estava com eles. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. Nós às vezes procuramos, se metemos em enrascada, isso é verdade, gastamos mais do que podemos, não é? Se ganhamos 1.000, gastamos 1.500, e já aconteceu comigo demais. Então, na hora a gente ainda ora, aí Senhor, me ajuda a pagar minhas contas. Quem aqui já não passou por isso, né? Então, justamente me tira, Senhor, aquilo que nós mesmos procuramos com as nossas mãos.
Desde quando eu fiquei viúva, eu pude viver o versículo que ele não desampara o órfão e nem a viúva. Oh, glória a Deus! Às vezes eu penso assim, meu Deus, como é que vai ser? Aí chega a providência, oh, glória! Você tem que dar glória. Porque muitas vezes no desespero, você esquece a quem você serve. Você esquece quem é o Deus da providência, quem é o Deus provedor. Porque não pense você que é porque você tem um bom trabalho, um bom cargo, eu fiz um concurso, eu trabalho numa multinacional, eu tenho 5 restaurantes, mas se Deus não abrir a porta do céu sobre a minha vida, sobre as suas vidas, nada será dado. Amado, não pense que o que você tem é porque você se esforça. Eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Se o grande eu sou não abrir as portas do céu, não levantar as mãos dele sobre a sua vida e não lhe abençoar, nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, a ver o milagre dele todos os dias na nossa vida, a parar o momento do dia, respirar e falar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é maravilhoso, amados. Porque o que ele fez aqui, ele continua fazendo hoje, e ele vai fazer eternamente, porque ele não mudou. Então eles comeram e sobejaram e levantaram ainda 12 cestos cheios do que sobraram. Olha que coisa maravilhosa. Um Deus provedor, um Deus multiplicador e um Deus que cuida. É o Deus vivo, todo-poderoso. Não conhece ele? É o Deus da Bíblia. É o Senhor que deu o único filho dele para morrer por todos nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E quando ele fala de vida em abundância, é isso, é saber que nada vai faltar, que o pão de cada dia ele vai te dar. E o que ele pede de você? Obediência, fé e crença. Você tem que crer que ele é o Deus provedor da sua vida. Até breve. Amém. Que palavra, né? E comprometimento também, viu? Ela falou um negócio aqui de que não tem esse comprometimento. Ela tem já a certeza de onde vem. Ela já sabe de onde vem. Falta o comprometimento, a gente realmente tem que assumir isso, né? Isso é verdade. algo que Deus quer da gente também, né? Ele já está provendo aí. Quando eu conheci ela e ela foi contando, é porque o tempo é pouco, porque é maravilhosa a história dela. Do início ao fim eu vi Deus na vida dela, nada mais do que a mão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus na vida dela. E assim, uma coisa que eu achei bonito nela é que ela não é egoísta na ponto de, se alguém precisar de uma quentinha, ela negar, ela se ter só para ela não é assim. Eu percebi isso nas conversações que eu tive com ela. E eu espero que você seja assim, que você tenha muito sucesso, mas que o seu maior sucesso é que você siga Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua fé, e que você abra o coração e reconheça toda a maravilha que ele faz na sua vida. Eu desejo isso a você. Amém. Amém. Ô, Lucy, conta pra gente então onde é que ficam os seus restaurantes, como as pessoas podem conhecer, né, provar da sua comida. Sim. E pelas redes sociais também, como é que chega. Eu sei que inclusive tem uma lanchonete também, que você já expandiu aí, mais ainda o seu negócio, né? Recém a gente inaugurou a cabana. A cabana fica no Geisel. Lá a gente tem espetinho, no Cuiá, na verdade. É próximo ao Geisel, né, que eles são vizinhos. Aí a cabana tem espetinhos, pastéis, coxinha, sopa. Que já é um outro público, né? É o público da noite. Da noitada e do fim de semana, né? Aí lá a gente abre de quarta a domingo. Aí a cabana no Instagram E os horários? a cabana 83. De quarta a domingo? Das 6 da tarde às 11 da noite, às 23 horas. Qual é o Instagram? Cabana? É a cabana.83. E os restaurantes? O restaurante é Sabor Expresso 83. Ele fica próximo à Bica, né? Na rua Olavo Bilac. Com certeza eu já comi desse. Eu pedi pelo WhatsApp, na época que eu trabalhava na TV. Você trabalhava em qual TV? Na Manaíra. A gente entrega para a TV Manaíra algumas vezes. Na época alguém já me indicou e aí eu comprei. Olha, você já falta nós duas. Você falou o nome agora, eu me lembrei. É Sabor Expresso. E já sei onde é, que fica ali perto do... Girador da Bica. Sim, Pronto, é lá. Eu acho até que eu já fui lá.
Você não atende também público assim presencial, né? Sim, Eu acho que atendemos. tem um público das TVs que vai muito lá. Vai muito, da Cabo Branco. Eu encontrei gente conhecida lá por uma vez. Olha, ela Cabo conhece. Eu Branco. conhecia e não. Da TV Cabo Branco, Arapuã e o SBT, né? Sim. Vai muito lá, são nossos clientes. Lembrei. Muito bom. Então, Recomendo realmente a comida boa. Eu precisava arrumar o ambiente para o pessoal das TV, né? Que eu já avisava o pessoal da TV. Como é que o pessoal da TV vai vir aqui? Porque é perto das 3 TV, né? Acha que é povo chique, né? Né? Mas que a gente é Trabalhador. trabalhador, povão e que gosta de comida boa. Mas um ambiente feio, né? Eu pensava. É, espanta os né? clientes, Sim. verdade. Um ambiente feio, aquelas mesas feias. Então, eu conquistei o pessoal da TV, né? Eles vão muito lá Foi tá almoçar. bom, viu? Então, acabei se tornando conhecida, né? Das 3 TV. O restaurante, né? No Sim, caso. sim. E os outros restaurantes? O outro, na verdade, esse outro, do que é próximo ao Terceirão, ele é dentro de você passa por dentro de uma loja, aí na lateral é o restaurante. Ele é meio que escondido naquelas casas antigas, que até precisa de muita reforma lá, né? Mas só que já para reformar esse outro, que precisa muito mesmo, tem que seguir os padrões, que é aquelas casas tombadas, aí estou aguardando, né, pra gente fazer essa reforma. Que não Mas vai já ser agora. Conquistou um público ali. Sim, né? mas vai O muita pessoal que gente, trabalha, mesmo lá né? sendo assim, Meio não muito. escondidinho. Porque o próprio ambiente ali, o ambiente histórico, não é? Ele Sim. já é diferenciado, não é um ambiente mais moderno, como eu acho que você. Não é. Aí, no gostaria caso, de fim um de restaurante. pintura, essas coisas para fazer, tem que esperar a autorização da prefeitura. Aí, realmente está precisando muito de Fazer as pintura. reformas que você Mas é só na liberação da prefeitura. Eu vou pedir, antes da gente terminar, que você dê pelo menos uns conselhos. Assim, na prática, você pode dar, pela experiência que você passou, para as pessoas que estão pensando em empreender, ou que estão começando, ou que não está dando certo agora. Queria que você desse aí umas dicas. pra gente encerrar. O que não está dando certo é fazer dar certo, procurar conhecimento, né? Não desistir, perseverar e ter fé, né? Porque Deus, eu acredito muito que nessa minha trajetória é Deus, né? Principalmente fé, porque eu acho que sem a fé em Deus, e eu acredito que tudo mesmo, não foi mérito meu. Claro que eu me esforcei muito, mas tem hora que às vezes eu penso, eu tô no abismo. Mas aí Deus vem e me dá uma saída. Sempre foi assim. Então eu acredito que é fé, né? Fé em Deus, todas as coisas. Ser leal a Deus, né? Principalmente, e leal aos seus colaboradores. Andar com a verdade, sempre falar, não ter a prática da mentira, não querer ganhar vantagem em alguém, não tirar de alguém, assim, sabe, para ter vantagem. Então, eu acho que isso é muito importante também, você ser leal a quem está com você, a quem lhe acompanha, aos seus colaboradores, a quem está do seu lado. Isso é muito importante, porque às vezes tem empresários que eles querem ganhar vantagem nos pequenos, né? E, vou tirar... Não, vamos ser justos com eles. Eu acho... Porque você sendo justo com quem está com você, desde a rescisão, de tudo, você dando certinho, eles trabalharam, né? Eu acho que Deus lhe abençoa muito quando você faz Nossa, tudo que certo. coisa linda, né? Um Lealdade. reconhecimento, né? Isso, Que nem você todos ser têm. leal, você não ter. Eu não quero muito falar de mim, assim, para também não me exaltar, mas assim, eu procuro sempre. Eu não procuro me apegar a dinheiro, sabe? Não procuro assim, eu quero tirar de algo. Eu não procuro fazer isso, assim. Porque eu sei que isso não vai ser bom para mim, né? Eu não procuro ser gananciosa, não quero ser gananciosa de jeito nenhum. Então, o que tiver que estar nas minhas mãos, tá. O que vem, né? O que tiver que vir para mim, o que não vem. Se eu tiver que perder também, não tem problema. Se eu perder, eu sigo em frente, né? Se tiver que perder, assim, dinheiro por causa de alguma coisa que eu errei, não, vamos consertar isso, né? Vamos consertar. Então, andar certinho. A gente não é perfeito, mas pelo menos tentar, né? Isso não quer dizer que eu também não erro, eu erro todos os dias, mas eu procuro Todos acertar nós. porque Deus está vendo, né? E eu acredito que quando a gente procura andar certo, Deus abençoa a vida da gente. Verdade. Obrigada, viu, por sua participação. Foi ótimo conhecer a Eu sua quem história, agradeço estar aqui. Que seja né? inspiradora aí. Eu teria mais coisas para falar, mas como o tempo é curto, né? É. Eu contei assim superficial, mas tem muitas coisas ainda
que não deu tempo de falar aqui, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Olha, Porque coisa boa. a gente vai lembrando das coisas, Sim, né? sim, Na sim. medida que vai falando, aí É todo um processo. ao mesmo tempo que lembra, esquece, né? Porque aí eu vou pulando as fases. Obrigada, sucesso. Continue aí expandindo seus negócios. Obrigada viu? também. Deus abençoe cada vez mais. Meninas, alguma coisa É. para falar? Eu queria falar, eu achei, ela acha que pulou muita coisa, mas eu acho assim que é muito interessante a história de vida dela, né? Dessa questão de Maravilhosa. perseverança, Perseverança. de ter fé, de acreditar, de Honestidade, crer que vai dar certo, lealdade, mesmo lutando, né? Lutando contra as pessoas que diziam Que não ia daria dar certo, Sim. né? mas aí ela perseverou, ela teve fé, ela confiou. Então, assim, você aproveitou as oportunidades, teve algumas falas que ela foi soltando, assim, dentro da história de vida dela, mas que podem inspirar outras pessoas, né? Não deixar passar as oportunidades, ser leal, ser honesto, porque o próprio Deus nos recompensa quando a gente age, né, de forma Verdade. correta. Então, todas essas dicas, É. eu acho que é E muito antes válido. de terminar, também para você que é empreendedor, homem e mulher, uma coisa que ela falou aqui foi muito, muito especial. Ser leal ao público que vocês trabalham, ser leal quem trabalha com você, ser leal não é, naquilo que você apresenta, ser leal, não querer tirar vantagem, Isso. ser leal, isso aí e Deus se agrada dessas coisas sim, e abençoa, porque nós vivemos na graça maravilhosa, né? E existe a graça comum que é para todos. Então, para você entender o que eu quis dizer, é o seguinte: o sol nasceu para todos. Deus não é injusto porque é crente ou não é crente, porque ele tem a graça nossa e tem a graça comum. Ele abençoa quem trabalha com honestidade, quem não passa a perna nos outros, Isso. não é? E sempre que eu vou a um restaurante, a pessoa vem, o 10%, se você quiser dar, eu sempre dou. Sabe por quê? Porque a vida também daqueles que trabalham ali não é fácil. Trabalhar a noite toda te servindo, tem pessoas intolerantes, tem pessoas que arrogantes, tem pessoas ruins. Eu não vou dar 10%, porque não vê o trabalho dos outros. A gente tem que aprender a dar valor Isso. ao trabalho das pessoas. Essa é uma dica que eu deixo aí para os micros empresários, para os megas empresários e para os empreendedores também, homens e mulheres. Valeu, gente. Prazer novamente estar com vocês. Obrigada mais uma vez, Luci. Sucesso. Eu que agradeço. E a gente se despede aqui deixando um abraço, né? Um cheiro aí para todos vocês. Esperamos no próximo episódio, hein? E lembrando, Inscreva-se no canal ative o sininho, e deixa seu like. compartilha com as amigas também. Tchau! Até a próxima. Tchau.